Talvez você já ouviu a expressão trabalho de Sísifo. Esta expressão nasceu de um mito da mitologia grega. Um personagem chamado Sísifo recebeu como punição a condenação de, por toda a sua vida, rolar uma grande pedra de mármore com suas mãos até o cume de uma montanha. Sendo que toda vez que ele estava quase alcançando o cume da montanha para colocar a pedra lá, uma força irresistível e inexplicável fazia a pedra rolar de volta, invalidando todo o duro esforço que ele havia despendido. Então, assim, a expressão trabalho de Sísifo passou a denotar aqueles esforços e trabalhos longos, repetitivos, mas que terminam em fracasso, que não dão em nada. Aquele ciclo de esforço que nunca produz nada útil, que nunca traz nada proveitoso, desprovido então de qualquer proveito para a vida. Creio que as pessoas muitas vezes empreendem um trabalho de Sísifo, desgastando sua vida em busca de satisfação e não conseguem. Escolhem algumas coisas na vida, alguns propósitos, alguns empreendimentos, desenvolvem alguns hábitos, buscando chegar ao topo de uma vida satisfatória, de uma vida que vale a pena, de uma vida que faça sentido. E muitas vezes descobrem que não conseguiram. Gastaram tempo, gastaram dinheiro, gastaram saúde, destroçaram relacionamentos, mas não conseguiram a satisfação almejada. No entanto, Deus convida seu povo para uma vida de plena satisfação. E isso de forma gratuita. E isso sem pagamento. Este convite aparece no livro de Isaías, capítulo 55, versos 1 a 5. Isaías 55, versos 1 a 5. O profeta Isaías viveu entre os séculos 8º e 7º antes de Cristo, na cidade de Jerusalém, no reino de Judá. Seu ministério profético foi desafiando o povo para abandonar a desobediência, a incredulidade e confiar exclusivamente em Deus, depositar suas esperanças em Deus. Convocou várias vezes o povo ao arrependimento, à volta a Deus, anunciando que caso isso não ocorresse, o juízo de Deus viria sobre o povo. Num determinado momento do seu ministério, ele percebeu que o povo não iria se arrepender, não iria voltar e que o juízo viria. Então ele passou a anunciar a salvação, a restauração, proclamando aqueles que sofreriam este juízo, aqueles que seriam levados ao exílio babilônico anos depois dele. E deixou estas profecias registradas para que servissem de alento. É no texto que trata destas profecias de restauração que está o texto que nós vamos ler, Isaías 55, 1 a 5, que diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece,
E uma nação que nunca conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Vamos orar. Senhor nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, agora para pedir que o Senhor ilumine nossas mentes, disponha o nosso coração para o entendimento, compreensão, apreço, amor e obediência à Tua palavra. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Isaías encontra-se no que é chamado a segunda parte de Isaías, que vai dos capítulos 40 a 66, que trata das profecias de restauração. Esta segunda parte está dividida em 3 sessões, 40 a 48, 49 a 57, marcadas por um refrão que diz: para os ímpios não há paz. Nesta parte também estão as canções do servo do Senhor, cânticos proféticos compostos por Isaías, que anunciavam o futuro servo do Senhor, que viria realizar o plano de Deus, que envolvia o seu sofrimento, trazendo a expiação, o perdão dos pecados, mas que envolvia também a instalação do reino de Deus nesse mundo, a restauração de todas as coisas, conforme o Senhor já havia prometido. Os capítulos 54 e 55 estão unidos porque são a celebração daquilo que a obra do servo do Senhor, descrita no capítulo 53, realizaria. O povo então é convocado a celebrar com alegria. O capítulo 54 começa com alegria, o capítulo 55 termina com alegria. Então estão celebrando a obra de Deus. E o povo é convocado a poder participar desta celebração e agir de modo correspondente a estas promessas divinas. O capítulo 55 apresenta 2 partes, uma poesia então com 2 estrofes. Os versos 1 a 5, que é a convocação de Deus, o convite de Deus, para que o povo desfrute da sua obra, e os capítulos 6 a 13, que mostram então o desafio de Deus para o povo buscá-lo, porque Deus garante que vai cumprir a sua palavra. Esta parte que nós vamos tratar hoje, dos versos 1 a 5, tem primeiro os versos 1 e 2, que é o convite de Deus, colocado numa forma de imagem poética, de linguagem poética, desafiando o povo a aceitar o convite. E os versos 3 a 5 é a explicação do convite. Por que que devem aceitar o convite? Em todo o poema, Deus está convidando o seu povo a participar da sua obra, a crer no que Ele vai fazer, porque assim eles vão encontrar uma vida de satisfação. Deus convida o seu povo a ter uma vida de plena satisfação. O convite é um convite aos carentes. Todos vocês que têm sede, todos vocês que estão sedentos, vocês que não têm dinheiro, dão um convite às pessoas carentes. A imagem aqui é de um vendedor dentro de uma cidade, um vendedor de água ou um vendedor de alimentos, que está então andando pela cidade e chamando as pessoas para chegar e comprar água, para chegar e comprar alimentos. O profeta usa uma interjeição, iniciando aí, com a repetição dos imperativos, a repetição dos convites. Venham, ele aparece, venham às águas, venham, comprem e comam, venham e comprem sem dinheiro. Ao fazer isso, ele quer dar uma ideia da importância da mensagem que ele está dizendo, da urgência então do convite. Venham vocês que estão com sede, venham vocês que não têm dinheiro, venham, aqui tem água,
aqui tem comida para vocês, e aqui tem comida de qualidade, tem vinho e leite. Então, mesmo que vocês não tenham dinheiro para adquirir a água, mesmo que vocês não possam pagar pelo alimento, não possam pagar pelo vinho e pelo leite, isso não se constitui uma barreira, isso não se constitui um entrave. Eu estou dando gratuitamente. Vocês podem comprar, vocês podem adquirir sem dinheiro. Depois ele faz um questionamento. Por que é que vocês estão gastando o dinheiro de vocês naquilo que não é pão, naquilo que não alimenta, naquilo que não nutre a vida de vocês? Por que é que vocês estão gastando o trabalho de vocês, o suor de vocês, naquilo que não produz satisfação? Por que vocês estão fazendo isso? Se eu estou oferecendo aqui a água, o alimento, o vinho e o leite de forma gratuita, por que vocês continuam se desgastando por adquirir coisas que não vão trazer satisfação, que não vão preencher a vida de vocês, que não vão deixar vocês felizes nem contentes? Aí ele repete o convite no final do verso 2. Ao invés disso, ouçam com atenção o que eu estou dizendo. Ouçam com atenção e vocês então vão comer aquilo que é bom. Vão comer aquilo que de fato vai nutrir a vida de vocês. Vão então comer aquilo que de fato vai alimentar vocês. Vocês irão se deleitar, desfrutar, saborear de comidas deliciosas, de comidas que vale a pena. Ele está dizendo, esse é o verdadeiro caminho da satisfação. O me ouvir e chegar para mim. Há uma ordem então aqui na forma de um convite. Todos nós buscamos a felicidade. Tudo o que nós fazemos, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, todos os nossos esforços, consciente ou até inconscientemente, visam a nossa felicidade, a nossa realização. Se optamos por ir por um determinado caminho ao invés de outro caminho, é porque julgamos que esse caminho aqui vai ser melhor, que esse caminho vai me levar a uma certa realização, que esse caminho vai me trazer uma certa felicidade. Se optamos então por uma determinada atividade em detrimento de outra, é porque julgamos aquela atividade melhor e que ela irá cooperar para a nossa satisfação, irá nos trazer a realização que almejamos, irá nos trazer a felicidade. Mas quantas vezes nos frustramos? Descobrimos que a felicidade que a gente queria, que a realização que a gente almejava, que a satisfação que fazia os nossos olhos brilharem, não ocorreu. Gastamos tempo, gastamos forças, gastamos esforços, gastamos saúde, gastamos os relacionamentos, desprezamos aquilo que de fato tinha valor para ficar com um gosto de vazio, um gosto de uma fome que não foi saciada, de uma sede que ainda está fazendo a nossa garganta arder. Costumo ilustrar isso com pessoas náufragos no mar. E é interessante ler alguns relatórios de pessoas que naufragaram. E uma vez ouvi de um que sobreviveu depois de quase 15 dias no mar. E ele sobreviveu. E ele tinha naufragado com vários outros, e aqueles outros também estavam sobrevivendo. E ele disse que aqueles outros não permaneceram vivos por uma razão. Estavam com muita sede e rodeados de água. Mas a água do mar não mata a sede. Mas eles não resistiram.
e começaram a ingerir a água do mar, água com sal. E isso só aumentou ainda mais o seu sofrimento e a sua sede. É o que acontece na maioria das vezes. Há uma sede em nós. Há um desejo por realização. Há um certo anseio, uma certa fome. E aí nos são oferecidas várias possibilidades, várias águas, várias comidas. E a gente então parte para aquilo com uma voracidade enorme, para descobrir que não satisfaz. Aumenta a sede. E aí talvez a gente acha que o tanto que eu peguei dessa vez é que não foi suficiente. Se eu pegar um pouco mais, aí sim, aí vai matar minha sede, aí vai matar minha fome. E a sede continua, a fome continua. Ah, então era esse tipo aqui, mas aquele outro ali serve. Não sei se você já percebeu, mas muitas vezes a nossa fome, sensação de fome, eu vou chamar assim, se torna mais intensa à noite. Já percebeu isso? Você chegou em casa, do trabalho, até jantou, mas ficou por ali fazendo uma coisa ou outra, mexendo no celular, assistindo televisão, e daqui a pouco dá uma fome. Aí você vai na geladeira, aí você pega uma coisa, acho que isso aqui é suficiente. Você come, continua ali e tal. E o que acontece? A fome não passou. Aí você vai de novo. E você vai de novo. E se você não for dormir, você vai continuar assaltando a geladeira. E eu fiquei pensando nisso. A conclusão que eu cheguei é que há um certo fator psicológico, não sei se eu estou certo. A gente passou o dia todo trabalhando, dando duro, e a gente espera alguma satisfação, alguma recompensa, mas não veio. E aí a gente chega em casa e fica aquele anseio, sim, e aí? E a vida é só isso mesmo? Os pensamentos não são articulados do jeito que eu estou dizendo aqui. Mas a sensação quer dizer isso. É a sensação que aparece como fome. E aí você pode achar que a geladeira é o melhor lugar para encontrar satisfação, mas você não encontra. Quer um outro exemplo? Boa parte das pessoas enveredam pelo vício do alcoolismo, normalmente ou no final de semana, ou no final do dia de trabalho. Estão saindo do trabalho, juntam-se os amigos, vão ali para o bar, beber uma. Aí bebe uma, bebe duas, bebe três, e a satisfação vem? Vem não. Alguns outros mais controlados deixam para o final de semana. Por quê? Não, final de semana agora, já trabalhei a semana toda e eu quero algo que me faça sentir vivo, que me faça ver que a vida vale a pena. Eu só vou beber um pouquinho. Aí bebe, uma, duas, três, e a satisfação? Não vem. Está gastando dinheiro, está gastando a saúde, está gastando o tempo, está gastando os relacionamentos por algo que não satisfaz, não traz satisfação. Por isso que Deus está convidando o seu povo, olha, parem de gastar nestas coisas que não trazem satisfação. Algumas vezes nós enveredamos pelo consumismo. E eu ouvi uma vez de uma certa senhora, quer saber o que eu faço quando eu estou deprimida? Eu vou para o shopping. Porque aí eu compro uma coisa, compro outra, eu acho que aquilo matou a minha depressão. Aliviou um pouco a sede, mas a sede ficou lá.
E quantas vezes nós fazemos compras motivados por esse anseio, por esta fome de um algo mais, só que não mata. Estamos gastando, estamos nos virando com estas coisas. E as barras de chocolate que o digam, né? Parece que o chocolate tem uma afeição maior nesse sentido, né? A gente, não, acho que comer chocolate vai me satisfazer. Mas é algo mais do que isso, nada contra o chocolate, até porque eu gosto muito. Mas muitas vezes nós transferimos para o apetite os anseios do nosso coração, os anseios da nossa alma. E Deus está dizendo, parem com isso. Por que gastar? Eu tenho a solução para esse problema. É comigo que está a solução para isso. Depois então de fazer o convite nessa forma de imagem poética, como um vendedor convidando as pessoas para adquirir o seu produto de água, de vinho e de leite, mas sem pagar nada, ele passa a explicar agora a partir dos versos 3 a 5. O convite agora é para ouvir a Deus, chegar-se a Deus e desfrutar da obra de Deus. Deus diz, deem ouvidos, a ideia desta expressão é inclinem, tragam para cá o ouvido de vocês, para ouvir bem o que eu vou dizer. Ouçam com atenção, ouçam e vocês viverão. É em ouvir as minhas palavras, é em chegar-se a mim, não é em ir para as coisas, para os vícios, para as coisas que a vida apresenta que vocês vão encontrar vida. Não, é em chegar-se a mim, é em ouvir a minha palavra que vocês vão encontrar vida. Por quê? Porque eu farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus diz, eu vou fazer uma aliança com vocês, que é para cumprir as misericórdias fiéis, a minha palavra fiel que eu dei a Davi. Um dos modos de Deus implementar o seu projeto de restauração de todas as coisas, até chegar no novo céu e na nova terra, é através das alianças. A primeira aliança que Deus fez foi com Noé, uma aliança com toda a terra, uma aliança com toda a criação, inclusive, não só os seres humanos, sendo mediada através de Noé. E esta aliança, feita após o dilúvio, prometia que Deus não mais destruiria a terra. Essa terra seria assim restaurada. Esta aliança fornece a base para o projeto restaurador de Deus. Inclusive, Deus deu um arco como sinal desta aliança. Depois, Deus fez uma aliança com Abraão, lá em Gênesis 12. Quando ele então convoca Abraão a deixar sua terra, deixar seus parentes, Deus promete uma nova terra, Deus promete uma descendência e Deus promete fazer de Abraão uma bênção e através dele, da sua descendência, abençoar todas as nações da terra. Depois Deus fez a aliança com um povo que descendeu de Abraão, o povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 19. Deus então fez uma aliança com aquele povo, dizendo, se vocês obedecerem às minhas instruções, vocês irão desfrutar das promessas que eu fiz a Abraão. Vocês poderão ficar na terra para sempre, vocês terão governos que serão estáveis, prósperos, de paz e justo, até que o meu reino seja instalado. A quarta aliança, que vai aparecer lá em 2 Samuel capítulo 7, é exatamente esta aliança a qual o profeta Deus, através do profeta Isaías, faz referência, a aliança com Davi, as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Se você ler 2 Samuel 7, você vai ver aquele momento em que Davi já era rei e que havia dominado os inimigos em volta, o reino desfrutava de paz, inclusive ele já tinha feito um palácio para ele.
E aí, enquanto ele está no palácio dele, ele olha e vê a arca do Senhor numa tenda, numa barraca, daquele tipo tabernáculo que Deus instituiu lá no deserto. Aí ele falou: isso aqui não está certo não. Eu que sou o rei humano, moro numa casa de pedras, toda forrada de madeira do Líbano, de cedro do Líbano, toda bonita, e a arca do Senhor, que é o símbolo do trono do Senhor, ali numa tenda. Aí ele mandou chamar o profeta Natã e disse: olha, eu vou fazer um palácio para Deus. Eu moro num palácio, eu tenho que fazer um palácio também para a arca do Senhor morar. E aí o profeta Natã disse: pois vá, faça. E o profeta Natã foi para casa. E quando o profeta Natã chega em casa, Deus diz: olha, diz para Davi que ele não vai fazer casa para mim, coisa nenhuma. Eu é que vou fazer uma casa para ele. E naquele texto a palavra casa está sendo usada nos dois sentidos mais comuns da palavra casa. Casa no sentido local de habitação, era o que Davi queria fazer para Deus. E casa no sentido de família, de pessoas que moram, era o que Deus disse que iria fazer para Davi. Sou eu que vou fazer uma casa para você. Eu vou fazer uma dinastia para você. Vai ter um rei descendente de você, que vai reinar para sempre. E ele vai dominar o meu reino, que é a promessa do Messias. Essa foi a aliança que Deus fez com Davi. Note um cântico nos Salmos que celebra esta aliança, uma oração, o Salmo 89. Depois você poderá ler em casa 2 Samuel 7, que descreve também com mais detalhes tanto a aliança como a reação de Davi à aliança. Mas no Salmo 89, o profeta Etã, ele também canta esta aliança. Veja os versos 1 a 4. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse: a misericórdia está edificada para sempre, e a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Tu disseste: fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade, e firmarei o seu trono de geração em geração. Ele repete as palavras que Deus disse a Davi: a minha aliança contigo é irrevogável, a minha aliança contigo é para sempre, vai ter um descendente teu que reinará para sempre. Veja ainda os versos 28 e 29. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele. Ele aí é Davi. E lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência. E o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Novamente a ênfase. Uma aliança eterna. Uma aliança para sempre. Versos 35 e 36. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. A aliança davídica mostrava isso. Um descendente de Davi reinando para sempre. Só que Isaías, nessa parte do livro, está profetizando para pessoas que viveriam no exílio. E onde estaria o descendente davídico nesse período? No exílio também, sem ser rei, sem trono. E talvez aqueles exilados chegassem a pensar: Deus cancelou a sua aliança com Davi. As misericórdias de Deus prometidas a Davi não estão mais valendo, não estão mais em voga. Por isso que Deus fala através do profeta Isaías: não é verdade.
eu vou refazer a minha aliança, eu vou renovar a minha aliança. Nas palavras de Jeremias, depois do capítulo 30 do seu livro, ele chama de nova aliança. Eu vou fazer uma nova aliança. E nessa nova aliança nós vamos ver elementos da aliança abrâmica e elementos da aliança com Davi, da aliança davídica. De Deus confirmar que um descendente de Abraão e também descendente de Davi reinaria para sempre. É o que Deus está convidando o povo. Me escutem, Deus está dizendo. Lembrem da aliança que eu fiz com Davi. Lembre das minhas fiéis misericórdias, da minha graça que se comprometeu com Davi. Eu não esqueci, eu não cancelei. E aí, voltando a Isaías, no verso 4, ele diz: vejam, eu fiz dele, de Davi, uma testemunha. Eu fiz de Davi uma evidência, uma pessoa que pode testemunhar, que funciona como uma prova da minha palavra. A vida de Davi foi um sinal, foi uma testemunha, uma evidência. Eu fiz dele um príncipe, um líder e um governador dos povos. A palavra aqui traduzida como governador fala de alguém que governa não por opressão, e sim por instrução. Poderia, em outros contextos, seria traduzida como instrutor dos povos. Ele diz: Davi foi isso. E Davi mesmo vai refletir isso no Salmo 18, nos versos 43, 49 e 50. Quando ele testemunha como Deus fez com que outras nações se submetessem a ele. Deus então diz: eu, quando escolhi Davi, eu deixei a evidência, eu deixei a prova e fiz dele um líder dos povos, um líder das nações, um governador. E aí Deus faz a promessa no verso 5. E vejam, vocês, aqui se referindo ao povo de Israel, vocês vão chamar uma nação que vocês não conhecem. E uma nação que nunca conheceu vocês, virá correndo para junto de vocês. Vocês também vão dominar sobre os povos. Vocês tanto vão falar às nações, falar a outras nações, como outras nações serão atraídas para vocês. Eu vou fazer isso. Isso é parte do que eu prometi a Davi, de um rei descendente dele, que abençoaria todas as nações. É interessante que não é a primeira vez que Isaías está falando disso. Lá no capítulo 2, Isaías capítulo 2, no verso 2, ele já havia anunciado este reino universal de Deus, reinando a partir de Jerusalém. Isaías 2, a partir do verso 2, diz assim: nos últimos dias, o monte do Senhor, o monte do templo do Senhor, será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Já havia profecias em Isaías, anunciando este reino universal de Deus. O capítulo 9, o capítulo 11 também falam desse descendente de Davi, que Deus mandaria para ser o rei de toda a terra, cumprindo suas fiéis promessas feitas a Davi. E na segunda parte de Isaías, nas canções dos servos, como por exemplo Isaías 42, 1 a 4, fala do servo do Senhor, que irá promulgar o direito para todos os gentios, e que as nações do mar aguardarão a sua doutrina.
no capítulo 49, que diz que pouco é seres meu servo para trazer as nações de Israel, mas que eu te dei também como luz para os gentios, 49 verso 6, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. E aqui em Isaías 55, Deus está relembrando o povo. Eu não esqueci a minha aliança com Davi. Eu vou confirmar, eu vou renovar, e vocês vão atrair nações. E voltando a Isaías 55, já no final do verso 5, e por que eu vou fazer isso? É porque vocês merecem? É porque vocês têm méritos? Não, é por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. É por causa da minha ação como Deus de vocês, como Senhor de vocês. É por causa da minha nação como Santo de Israel, como sublime, o que domina sobre todos. E porque eu glorifiquei vocês, através então das minhas obras, eu fiz com que vocês brilhassem, com que vocês fossem uma atração, e por isso vocês poderão atrair as nações. E talvez você pergunte, e estas promessas a Israel tem a ver o que com a gente, que não é judeu, que não somos judeus, que não somos de Israel? Abra sua Bíblia para Atos capítulo 13, verso 34. Atos capítulo 13, verso 34. Aqui o apóstolo Paulo está pregando lá em Antioquia da Pisídia, numa sinagoga. Ele entrou junto com Barnabé e ele está anunciando o evangelho. E enquanto ele está proclamando, então, anunciando Cristo, anunciando Jesus, no verso 33 ele diz como Deus cumpriu plenamente a promessa que ele fez aos pais, como ele cumpriu ressuscitando Jesus. E aí no verso 34 ele diz: e quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Isso que Paulo diz aí, Paulo cita: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Paulo tirou de onde? Isaías 55, o texto que nós lemos. Paulo então está dizendo que esse texto comprova, veja bem, que Deus ressuscitaria Jesus. Como assim comprova que Deus ressuscitaria Jesus? Porque Deus tinha prometido que cumpriria as fiéis promessas feitas a Davi. E quais foram as fiéis promessas feitas a Davi? Que um descendente de Davi reinaria para... E se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, como é que isso se cumpriria? Não se cumpriria. Paulo enxerga, iluminado pelo Espírito Santo, que a promessa feita em Isaías se referia a Jesus Cristo, que foi o servo do Senhor lá do capítulo 53 de Isaías. Morreu pagando pelos nossos pecados, mas ressuscitou para dar cumprimento às fiéis promessas prometidas a Davi. E aí você pode entender por que no capítulo 7 de João capítulo 7, verso 37, quando estava em Jerusalém, no meio da festa dos tabernáculos, no último dia, melhor dizendo, da festa do tabernáculo, Jesus se levanta e em voz alta diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quando você escuta Jesus dizendo isso, se você fosse um judeu escutando Jesus dizendo isso, se alguém tem sede, venha a mim e beba, você se lembraria de quê?
Isaías 55. Vocês que têm sede, venham às águas. E qual é a fonte dessa água? Jesus, o descendente de Davi. Entende a conexão entre a primeira parte e a segunda parte? O convite para vir e beber é o convite para participar da aliança que Deus fez com Davi, que ele renovaria através do descendente de Davi. E Jesus então convida: vocês que têm sede, venham a mim e beba. E o que foi que ele disse para a mulher samaritana? Quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que ele der, nunca mais terá sede para sempre. Lembra do convite que ele fez em Mateus capítulo 11? Vinde a mim quem? Todos que têm coisa sobrando, todos que estão muito bem na vida. Foi esse que Jesus chamou? Ele chamou quem? Todos os cansados e sobrecarregados, os carentes, aqueles que estão desgastados com a vida. Jesus fez este convite, porque ele é o descendente de Davi. O rei que instalará um reino eterno neste mundo, no novo céu e nova terra, cumprindo as promessas feitas a Abraão, cumprindo as promessas feitas a Davi, cumprindo a nova aliança que nós inclusive celebramos hoje na ceia. E é interessante que a Bíblia termina, quase que termina, com esse convite. Apocalipse 22, 17. Depois das palavras de Jesus, onde ele diz que ele está vindo, aí João diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. A noiva aqui, o povo de Deus, juntamente com o Espírito, dizem para Jesus que ele venha. Aqueles que escutam a leitura do livro devem dizer o quê? Vem. Mas aí veja o que João diz: aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. É uma menção, não é uma citação, mas é uma menção a Isaías 55. O descendente de Davi, o Senhor Jesus Cristo, veio. E ele convida qualquer pessoa a buscar, a beber, a desfrutar da água que realmente satisfaz, a encontrar plena satisfação nele. Gostaria de concluir com algumas aplicações aqui. Há um convite a chegar-se a Deus e encontrar a satisfação. Um convite para, de modo gratuito, gracioso, chegar-se a Deus, ouvir a Deus, seguir a Deus. E a primeira implicação é que quando eu não aceito esse convite, eu vou gastar minha vida. Eu vou desgastar minha vida com aquilo que não satisfaz. Eu vou ficar correndo atrás de outras coisas. Eu vou buscar isso, vou buscar aquilo, porque eu quero satisfação. É um anseio nosso, uma vida de realização, uma vida de satisfação. Mas essa satisfação está somente em Cristo. Quando eu recuso Ele, eu vou gastar minha vida naquilo que não é pão. Eu vou gastar o meu suor, o meu trabalho, o meu esforço, a minha saúde, os meus relacionamentos, naquilo que não satisfaz. Aceitar o convite é ouvir e obedecer o chamado de Deus. É chegar-se a Jesus para seguir a Jesus, reconhecendo que somente em Jesus nós encontramos vida. E quando eu então recuso seguir a Jesus, eu vou desperdiçar minha vida. Eu vou gastar minha vida
naquilo que não satisfaz. É chegando-se para Deus através de Jesus, o descendente de Davi, o fiador da aliança, da nova aliança, que deu a vida dele, derramou o seu sangue para pagar os nossos pecados. É através de Jesus, então, que nós vamos ter a plena satisfação. E você? Está correndo atrás de quê? Está buscando o quê? Como disse ao compositor Paulo César, todos nós pescamos alguma coisa. Todos nós corremos atrás de alguma coisa. Todos nós buscamos satisfação. Mas o único lugar, a única pessoa, a única fonte de plena satisfação é Jesus Cristo. Voltando à mulher samaritana, em pleno meio-dia, no sol quente, ela ali buscando água. Jesus se chega, graciosamente se apresenta. Jesus diz, me dá um pouco d'água. Ela se espanta, que conversa é essa? Você é judeu, eu sou samaritano, você nem devia estar falando comigo. Aí Jesus diz, olha, se você beber dessa água, você vai ter sede sempre. Mas se você beber da água que eu der para você, você nunca mais vai ter sede. Como? O Senhor não tem como tirar essa água? O Senhor é maior do que nosso pai Jacó? E Jesus continua falando com ela. Até que Jesus diz, eu sou o Messias. Eu sou o prometido. Eu sou o descendente de Davi. E aí o que aquela mulher faz? Deixa o balde e vai lá contar. A sede acabou. Aquela mulher já estava no 6º relacionamento. Parece que esse era o modo que ela estava tentando matar a sua sede. Tentou um, talvez não deu certo. Tentou outro, talvez não deu certo. Tentou outro, talvez não deu certo. Já estava no 6º. Mas aí ela achou Jesus. Ou melhor, Jesus a achou. A sede acabou. Enquanto você não entregar sua vida a Jesus, a sede vai continuar. A fome vai continuar. A insatisfação vai continuar. Você pode se matar por uma coisa, se matar por outra, gastar seu dinheiro, gastar sua saúde, gastar sua vida, gastar seu tempo, gastar seus relacionamentos, mas nunca terá satisfação. Vai estar gastando com aquilo que não preenche a vida. Vai estar gastando com aquilo que não dá realização. Só uma pessoa, Jesus Cristo. Venha e de graça beba dessa água. Venha e de graça coma desse pão. Aí você vai saber o que é satisfação. Amém.